Voltei, novos argumentos, novas indagações com mais um vídeo para o canal. Antônio Galvão com vocês mais uma vez aqui para falar coisas cruciais, coisas interessantes para fazer o ser humano pensar. O vídeo de hoje eu quero falar sobre exaltação religiosa evangélica, porque é o que a gente mais vê por aí. Egocentrismo e egoísmo são três coisas. Exaltação, tá? É quando a pessoa se acha o tal, tá? Ele diz que Jesus achou ele e que ele é uma outra pessoa e que ele é extremamente abençoado, que ele é de forma absurda, ele é um instrumento de Deus e que Deus não lhe deixa faltar nada. Exaltação. Número 2. Egoísmo. Ele bate no peito e diz: meu Deus, o meu Jesus, o ego do egoísta puxa para si. Esquece dos outros. Não tô nem aí com o que está acontecendo com os outros. Meu Deus, é Deus dele. Meu Senhor, Ele me ama. Eu sou amado por Ele. Eu sou assistido por Ele. Eu sou observado por Ele. Ele está comigo em todos os dias da minha vida, porque o ego é sempre o eu. E depois vem o egocentrismo. Existe uma diferença entre o egoísmo e o egocentrismo. O egoísmo ele é maldoso. Ele é orgulhoso. O egocentrismo é um pouco mais humilde. O que seria de mim se não fosse o meu Deus? Egocentrismo. O que seria de mim se não fosse a presença de Deus na minha vida? O que seria de mim? Por isso que eu tenho que exaltar o meu Deus e adorar o meu Deus como barganha, retribuição, porque Ele é comigo todos os dias, todos os momentos. Que eu acordo, que eu ando, que eu saio por aí, que eu trabalho ou não, que eu durmo. Ele é comigo no meu levantar e no meu deitar, no meu dormir e no meu acordar. Egocentrismo. Aí quando eu vejo isso, gente, hoje, pelo pouco de experiência que eu tenho de estudar a mente humana, eu fico enojado com isso. Não é com o ser humano, com a pessoa. Puxar para si. Uma mentira, né? Uma mentira, uma fantasia. Mas é por ele achar que ele é um escolhido, porque está escrito: não foi vós que me escolhestes, foi eu que escolhi a vós. Está escrito isso, né? E a gente vê que não é nada disso. E quando eu assisto um pouquinho de um podcast, porque eu não vou muito longe de um egoísta, exaltado e egocêntrico religioso evangélico, é um podcast que eu consigo assistir 5, 6 minutos, porque não dá para assistir mais, porque senão eu vomito. Me passa um filme pela cabeça. Porque se realmente esse Deus dele fosse com ele, mas fosse com todos que adoram ele de igual modo, aí eu não estaria aqui discutindo. Ele tem total razão. Mas quando eu vejo um exaltado desse,
um egoísta, que é isso que a religião faz, principalmente a vertente evangélica, de qualquer placa. Aí me faz pensar uma coisa, cara. Como é que fica a situação daquelas crianças? Eu já começo pela África, depois eu venho para o Brasil. Em questão de indagação. Crianças que são assistidas por mosquitos. Insetos no chão. Mosquitos entrando pelo nariz. Tá? Os olhos ali. Pela boca. Criança tremendo. Criança doente. Deficiente. Na África. Crianças fracas porque não foram alimentadas. Desnutridas. Como é que fica isso, cara? Porque alguém pode dizer, não, mas acontece aquilo lá porque tem uma razão. Razão contra a criança? Não existe razão contra uma criança. Um ser humano igual a qualquer outro ser humano, que tem sangue correndo nas artérias. Tem pele, tem cabelo, tem tudo. Ninguém é melhor do que ninguém. Independente de cor, de raça, que seja branco, que seja pardo, não importa. Ser humano é ser humano. Ser humano é ser humano. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Sabe uma coisa que eu odeio? Racismo. Eu odeio racismo, cara. Porque pele, cabelo, isso quer dizer nada. E a África, além de existir um racismo global contra a África, os que se acham os tais, os escolhidinhos do Senhor, existe este descaso que falta um pouco de humanidade e falta deuses porque não tem. E as pessoas se apegam aos deuses, mas não têm deuses. Aí quando eu vejo um egoísta, Jesus me achou, eu aceitei Jesus, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Mentira, cara, mentira. Porque cadê Jesus? Onde é que Jesus está mesmo? Já no céu, que céu? Aí ele tá voltando quando? Ele não tem data. Não tem data, não tem tempo, não tem nada. Cadê o cara? Ele vem breve, breve. Há 40 anos atrás, eu via o hino idiota. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Que breve desgraçado é esse? 40 anos já se passaram. Sem contar o que se passou para trás. Isso dá tristeza, cara. Quando você vê uma pessoa exaltando um Deus que acha que é dele. Mentira, mentiroso, mentirosa. Mentiroso e mentirosa. Enquanto você defender a fé, defender uma religião, defender uma vertente, defender alguma coisa, aí é assunto de debate, é diferente. É a sua ideia, é o seu pensamento, é seu achismo, é sua fé. Mas quando você defende o seu ego, o seu egocentrismo e a sua exaltação pessoal, isso é nojento. Porque você não é melhor do que ninguém. Eu falei de crianças na África que são assistidas por mosquitos irritantes, insetos, comendo terra para sobreviver, e muitas crianças dessas deficientes, situações difíceis, e morrem à míngua na África. Vamos vir um pouco para o Brasil. Nós temos alguns milhares de seres humanos inocentes sofrendo aqui no Brasil, tanto em hospitais quanto por violência e também morando em situação de extrema pobreza, morando na rua, morando em casas que não têm conforto nenhum, expostas a escorpiões, insetos perigosos.
ratos e baratas. Aqui no Brasil nós temos isso. Pessoas que sobrevivem apenas com um Bolsa Família de R$ 600. Porque se não fosse isso, seria bem pior. E outra coisa, e não são pessoas que não são crianças que são filhas de ateus. São filhas de crentes. De pessoas que pegam um livro sangrento, sanguinário, onde um Deus do livro manda matar, destruir vida de criança por conta de vingança, e vai para um templo, para uma igreja exaltar, adorar. E ainda mentindo, dizendo que Deus não deixa faltar nada. Suas crianças precisando de tudo, precisando de uma boa educação, precisando de uma boa alimentação, precisando se vestir melhor. E não tem. Precisando de tratamentos médicos, acompanhamentos médicos não tem. Enquanto o filho do senhor Neymar, que nada contra o que acontece com ele de bom, tem tudo. Do bom e do melhor. Todos teriam que ter. É por isso que o cara faz um golzinho lá e coloca uma faixa 100% Jesus. O outro que ganha milhões no Flamengo, Pedro, faz um golzinho chorado lá no final do jogo e coloca uma frase, no tira a camisa do clube. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, tira a camisa do clube que tá pagando a ele milhões com o escudo do clube. E a idiotice, Jesus é o suficiente para ele, né? E não é o suficiente para as crianças que estão sendo assistidas por mosquitos. Serpentes venenosas na África. Insetos. E comendo terra. Então isso me irrita, cara. Me irrita. Mas eu tenho que me adaptar neste meio. Eu tenho que entender que é assim a vida. Mas a partir do momento que você reconhece que todos nós somos iguais, e esse negócio de exaltação teria que acabar. Então, quando eu vejo esta cambada evangélica, porque a prioridade é quem mais fala sobre isso, porque tem muitos também evangélicos de outras vertentes que não são assim. Então, eu tenho que fazer exceções aqui. Mas quando você vê esta cambada evangélica do lado neopentecostal, que é a pior que tem, eu vim de lá e eu sei o que é este povo mentiroso e um povo totalmente falso, que eu sei que ninguém ama ninguém lá, ninguém gosta de ninguém, diz que ama todo mundo. Chegar num podcast e ficar se exaltando. Deus me curou, Deus me fez isso comigo, Deus salvou minha família, Deus me salvou, graças a Deus, Deus é isso. Putz grilo, cara, é a mesma coisa de uma família. Eu vou fazer aqui uma comparação. Uma família que tem um pai que ele é ingrato com alguns filhos. E alguém ele prioriza para dar o melhor presente, para cuidar melhor, para dar mais carinho, tá? Para fazer daquele filho o filho amado. Aí o filho diz: meu pai é o melhor pai do mundo. Será que os outros acham isso? Meu pai, ele faz tudo comigo, exaltado. Cara, quando eu falo isso, me faz lembrar de uma coisa que eu nem gostaria de falar aqui. Eu não vou falar, não. Alguma coisa de família, deixa pra lá. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, gente, ninguém é melhor do que ninguém. Enquanto isso acontece, tudo só vai de mal a pior. O que o ser humano precisa? De uma cura de consciência, da sua própria consciência. Voltar às suas origens de consciência.
Quando o ser humano começar a colocar todo mundo igual, ninguém se exaltar, achar que é melhor do que ninguém, as coisas mudam. E a religiosidade fanática, principalmente, é a pior praga na mente humana. A pior doença na mente humana é quando você acha que você tem um Deus que ele faz tudo por você. Aí você pega um salmo que você não sabe nem quem foi que escreveu aquela merda. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Aí dizem que quem escreveu este salmo foi Davi. Quem era Davi? Um matador, cortador de prepúcio de ser humano, traidor, traiu seu próprio amigo, tá? Assassino, comandou matar, colocar o seu amigo. Isso é uma história, gente. Isso nunca aconteceu, na minha opinião, mas é uma mitologia muito doida. Coloca um dos seus melhores amigos ali na guerra, na frente da guerra pra morrer já propositalmente pra tomar a mulher do cara. Aí esses crentes exaltados estão aí em podcasts usando o Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Não. Quando ele diz nada me faltará, ele não tá pensando que também não vai faltar doença, não vai faltar tudo ruim, não. O pensamento dele é o seguinte: nada de bom não vai me faltar. Não falta o dinheiro, não falta comida, não falta saúde, não falta nada, enquanto para muitas crianças está faltando tudo. E criança não poderia sofrer na pele essas coisas porque criança não pediu para nascer, não sabe por que veio. Aí os espíritas vão dizer: não, é porque você não entende que é reencarnação, reencarnou porque lá na vida passa, que vida passa de bosta, cara. Isso é uma explicação muito fajuta de uma vertente também muito fajuta, que é o espiritismo. Temos que nos humanizar. O filósofo de rua, que é assim conhecido, Eduardo Marinho, ele fala que o ser humano ainda está ensaiando para ser humano. Não tem humanidade. Ele fala muitas verdades, aquele cara. Muitas verdades ele fala. Entendeu? E ele diz: eu não posso mudar o mundo. Eu também não. Mas eu faço a minha parte. Eu, por exemplo, eu sei que eu não vou mudar o mundo. Eu sei que eu não vou apagar este incêndio, mas eu vou jogar uma gotinha de água. Vou fazer a minha parte. Porque teríamos um planeta melhor se não tivéssemos racismo, homofobia, bullying, preconceito, discriminação e religião. Principalmente religião. Se não tivéssemos religião, mesmo se alguém tivesse uma fé em alguma coisa sem precisar investir nisso, todos fossem apateístas, por exemplo, tá ótimo. Se todos fossem apateístas, Deus existir ou não existir não faz diferença. Eu prefiro viver a minha vida do jeito que a vida é. Então tá aqui um desabafo do Antônio Galvão, falando sobre essas mentiras que acontecem nesses podcasts e orientando você a pensar, observar e aconselhando a você ser mais humano. Não pensar só em você, pense nas outras pessoas também. Pense no ser humano, não pense só na sua família, pense em todo mundo, cara. É difícil, você não vai ser considerado não, mas é uma forma de humanidade que você pode ter. Claro que você não vai pegar o que você tem para o suprimento dos seus filhos e tudo e sair dando para todo mundo dinheiro. Não é isso. Mas pelo menos seja uma pessoa consciente e saiba que você não é melhor do que ninguém e não existe nenhum Deus só para você não. Para com isso. Não existe um Deus que faz tudo para você e não faz pelos outros não. Ou ele existe para todo mundo ou não existe para ninguém, cara. Ou ele existe para todo mundo, para ajudar todo mundo que necessita dele, ou ele não existe para ninguém. Então fica uma possibilidade de que não existe para ninguém. Então quando eu vejo esses caras aí na internet e também no meio religioso que são universitários, cara, que são cultos para falar, que tem diplomas, que tem doutorados,
que tem formação acadêmica, proteger esta religiosidade. Eu fico com muito ódio, assim, não da pessoa, mas dessa ideia desgraçada. Quando eu vejo o Rodrigo Silva mentir tanto, cara, mentir tanto, falar besteira, bosta. Quando eu vejo o Malafaia falar merda. Quando eu vejo o Feliciano falar bosta, proteger uma mentira. Quando eu vejo esses outros, pior ainda, esses que vendem curas e milagres e que tem vertentes que ganham milhões, pior ainda. Fico triste de ver esses caras que estudaram, na sua maioria, proteger uma mentira que não conseguem provar absolutamente merda nenhuma, bosta nenhuma. Um cara que nem Rodrigo Silva tinha que tomar muita vergonha na cara dele. Não é deixar de pregar a mentira dele, mas o cara, ele se acha o tal. E aí, ó, você vê que, acredito que até ele tá fazendo poucas palestras agora, tá trabalhando mais com podcast, né? Muito podcast, muito famoso, aquela coisa toda. Eu fico observando esses caras e eu falo, por que o Brasil aceita isso, cara? Por que aceita esses caras falarem tantas besteiras, tantas merdas e não tem uma lei que possa responsabilizar? Falou, prove. Falou, vamos ver o que é que tá acontecendo, o que vai acontecer. Vamos ver se você tá certo ou não. Aí um merda desse, em questão de ideia, eu estou falando do que propaga, do que eu ouço, não é do ser humano particular, na sua família, na sua casa, é do que eu ouço. Eu falo umas bostas dessas, um Rodrigo Silva da vida e outros aí. Eu fico pensando o seguinte, cara, e se tivesse uma lei que dissesse assim, ó, você tá falando isso, você tem como provar isso aqui? Se você não tiver como provar, você vai pagar uma multa para o Estado. Esse dinheiro vai ser revertido para casas de recuperação, pessoas necessitadas. É assim. Agora, se você provar, aí você vai ter mérito do governo. Você vai ter mérito. Tá entendendo, cara? Tinha que ter isso. Tinha que ter isso. Então, eu fico triste quando eu vejo esse tipo de exaltação em podcast, Jesus é isso, Jesus é... Porque você não vê Jesus, cara, onde é que tá Jesus, cara? Onde é que tá anjo? Cara, mesmo que existia alguma coisa que eu desconheço, não tô aqui dizendo que eu tenho 100% de certeza, com certeza anos-luz daqui, atropelando a ciência. Quando eu vejo um cara igual o Marcos Eberlin, que deveria tomar muita vergonha na cara, que eu não consigo assistir 5 minutos daquele cara. Não consigo, porque ele fala tanta merda, o cara vai trazer tudo isso, todas essas existências de tudo pra 6.000 anos. Que merda é essa, cara? Uma pedrinha que você acha no fundo do seu quintal, na porta da sua casa, em qualquer lugar, já refuta esses 6.000 anos. São propriedades que são ali grudadas, que tiveram muitos anos, milhares de anos, milhões de anos para chegar naquele mineral. O próprio sal, que é um dos minerais que tem de maior quantidade aqui no planeta Terra, é um mineral que ele refuta qualquer criacionista barato desse aí que fala de design demente de 6.000 anos. Então um cara desse, ele teria que... O cara tá querendo atropelando a ciência. A ciência estuda, a ciência também não sabe de tudo não, viu, gente? É o que já constatou. Mas aquilo que já foi constatado e provado e tem evidência, o cara tá atropelando. Um cara desse tinha que se responsabilizar com a justiça do Brasil. Mas o Brasil apela mais pra religião e a crença do que pra ciência. Talvez se fosse num país que adere mais o conhecimento científico, aquilo que já foi provado. Quando eu falo ciência, gente, deixando claro, eu não tô dizendo que a ciência sabe de tudo não, viu? Porque eu tenho amigos meus que conversam comigo de WhatsApp que não entendem a minha linguagem e vêm falar coisa comigo que eu fico triste, porque o cara não entende minha linguagem. Tudo que você fala é ciência, Eu não tô dizendo que a ciência sabe de tudo não, gente. Tô falando que eu protejo aquilo que já foi provado e evidenciado, aquilo que tem constatação tanto física, tá, quanto de estudos, provas e evidências. Tá? Mas o problema é que aquilo que já foi evidenciado, que já é provado, que é dessa forma que funciona, está sendo hoje criticado por criacionista e religioso, por conta de fé, por conta de crença e por conta de fábula. Tá aí mais um vídeo de alerta para você.
Você quer ser mais humano? Não olhe só para você, olhe também para a humanidade. Independente de saber que a humanidade é uma coisa podre em algumas circunstâncias, mas humano é humano. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Se você olhar de forma humana, humanitária, você vai ser uma pessoa melhor. Você não precisa de religião, você não precisa de deuses. Quanto mais você se exalta e diz que tem um Deus com você, mas você é uma pessoa pior. Você passa a ser uma pessoa pior do que qualquer outra pessoa. Quanto mais você diz que você é o tal, que você é o filhinho do Senhor, que Deus te ajuda em tudo e que você é isso, você pensa que você tá se achando o cara como se você fosse o melhor, você é o pior. Pra mim, a pessoa pra se destacar tem que dizer: eu não sou melhor do que ninguém. O que eu quero de bom pra mim, eu quero pra todos. Fico por aqui, mas eu volto, novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Observe essas palavras e compartilhe para alguém que necessita ouvir. Mesmo que não queira. Quem sabe alguém pode abrir a mente, tomar um choque de realidade com este vídeo simples e objetivo. Tchau, tchau.